Olá, boa tarde, espero te encontrar muito bem. Hoje, terça-feira, eu tenho recebido algumas mensagens, alguns e-mails me perguntando sobre o sintoma, o que é o sintoma, o que é a enfermidade. O sintoma é um mensageiro que está nos convidando a trazer à consciência aquilo que estamos interpretando, retendo ou realizando de uma forma equivocada e que precisa vir à consciência para que possamos tomar decisões diferentes em relação a isso na nossa vida. O sintoma aparece como uma forma de adaptação ao que está nos acontecendo internamente, a partir de uma interpretação que o nosso cérebro faz, baseado em dois grupos principais de necessidades emocionais. Um grupo de necessidade emocional que nos leva a explorar, a nos aproximarmos, a nos reproduzir, cumprindo assim uma função importantíssima para a preservação da espécie. E um outro grupo de necessidades emocionais que, ao contrário, nos leva a nos proteger, a evitar, a impedir com que tudo aquilo que possa nos limitar, nos invadir, nos proteger de tudo isso. Assim, nossas emoções transitam sempre por esses dois grupos. Ou elas desejam nos motivar ou desejam nos proteger. E qual é a função disso? Basicamente, é a de nos proteger. As emoções, elas são químicos no corpo, são neuroquímicos. E a nível celular, a presença dessa química altera o comportamento da célula, fazendo com que ela se adapte à presença dessa química. E isso faz com que nós percamos o equilíbrio natural do nosso corpo. Eu já disse aqui em outros vídeos sobre nova medicina germânica, 5 leis biológicas, que as interpretações que nós fazemos sobre o que nos acontece são bastante subjetivas, são relacionadas ao nosso sistema de crenças e programações inconscientes. E crença é tudo aquilo que eu acredito, são os meus julgamentos, é o meu sistema de valores, é a construção de sentido que eu faço sobre as experiências vividas. Quando nascemos, nós começamos, através das nossas experiências, a etiquetar tudo o que vai nos acontecendo, polarizando, categorizando em aquilo que foi tomado como bom, eu devo repetir, e aquilo que foi tomado como ruim, como uma ameaça à minha integridade, à minha sobrevivência, ao meu bem-estar, eu devo evitar. O que acontece é que, na maioria das vezes, a interpretação que lançamos sobre as situações ou coisas que nos acontecem não mantém uma relação real com o que de fato é a coisa ou a situação vivida. Para você ter um pouquinho mais de claridade e poder alcançar isso que eu estou te explicando de uma forma mais concreta, vou trazer um exemplo de um fato que aconteceu com uma consultante minha. Ela normalmente vai e volta do trabalho para casa de carro. Mas por uma circunstância lá qualquer, ela precisou ir de ônibus naquele dia. E ao retornar à noite, mais ou menos umas 8 horas da noite, tranquila, caminhando, aparentemente uma rua tranquila, bem iluminada, de repente ela percebe que uma moto subiu no passeio, logo atrás dela, e começou a andar atrás dela, em cima do passeio. Imediatamente ela virou para trás e percebeu um condutor, um motoqueiro bem agasalhado e com um capacete escuro, não dava para identificar nada, estranhou a atitude dele de ter subido no passeio e de estar acompanhando os passos dela. Em microsegundos passou pela cabeça dela que ela tinha duas alternativas: fugir ou lutar. E por isso, sem que ela tivesse que fazer nada, pensar nada, controlar nada, o seu corpo já mudou o estado imediatamente. O coração aumentou o seu ritmo, suas batidas, para poder bombear mais oxigênio, para que esse oxigênio pudesse chegar até os músculos e aumentar a sua capacidade ou para correr ou para lutar. Acontece que
que enquanto ela travava todo esse cenário dramático, intenso na sua mente, essa moto entrou para dentro daquilo que parecia ser uma garagem. Ou seja, o assalto, a luta, a fuga, aconteceu tudo aqui na mente dela. Mas foi real o suficiente para alterar seus batimentos cardíacos, o seu processo respiratório e descarregar toda uma química no seu corpo, capaz de alterar suas funções para capacitá-la para a luta ou para a fuga. Não foi real. Só que esse cenário todo mental que ela projetou foi baseado na interpretação dela. Uma interpretação feita baseada em uma crença de que naquele cenário, naquele momento, naquela rua, naquela hora da noite, uma moto, um motoqueiro com um capacete escuro, difícil de identificar, andando atrás dela no passeio, era um assalto. Ou seja, ela fez uma interpretação baseada no seu sistema de crenças, emitiu um juízo de valor, interpretando de que seria assaltada. E é o que acontece o tempo todo na nossa vida. Não só em exemplos práticos como esse, mas num cenário viciado, mental, em que o tempo todo nós projetamos ideias nervosas no nosso contexto, nos alimentamos daquilo que percebemos e aliamos essas interpretações a um sistema de crenças e de juízos próprios que muitas das vezes está interpretando e percebendo o que está acontecendo muito, muito longe do que realmente está acontecendo. Ou seja, vivemos um cenário mental onde percebo a minha realidade, as situações e o contexto através do meu sistema de crenças e valores. Isso significa que quando um curso em milagres diz que nós não vemos a realidade, nós interpretamos a realidade, de verdade, esse é um exemplo de que nós não vemos, nós estamos o tempo todo emitindo juízo de valor e interpretando, baseado em crenças e pensamentos que são particulares e são subjetivos. Acontece que quando nós vivemos submetidos a pensamentos e juízos, colocando uma tensão nervosa fora e me retroalimentando disso, desse contexto, onde eu projeto uma tensão nervosa, sempre olhando para fora, nunca para dentro, eu vou o tempo todo descarregar uma química no meu corpo, baseado nessa tensão nervosa que eu estou colhendo do meu contexto. E é uma tensão nervosa que é totalmente baseada nesse segundo grupo de emoções, que é o de que precisamos nos defender, precisamos nos proteger, precisamos evitar que ultrapassem os nossos limites. E isso se transforma num modus operandi, ou seja, num estilo de vida onde eu não tenho paz, eu não tenho uma mente calma. Eu nunca vou conseguir de verdade perceber o que está acontecendo. Nunca. Porque o tempo todo eu estou, ao invés de que o de fora seja uma extensão minha, passa a ser uma projeção daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, da minha construção de sentido, dos meus julgamentos. E quando a gente vive nesse modus operandi, nesse estilo de vida com constância, por um tempo prolongado, isso vai acarretar naquilo que nós conhecemos como um sintoma, uma enfermidade, que pode ser por um choque, algo vivido de forma dramática, ou pode ser de uma forma crônica e repetitiva, quando nós andamos pelo mesmo trilho, repetidas e repetidas vezes. Mas há outra maneira de viver isso. Há outra maneira de passar por isso. E essa outra maneira está relacionada à necessidade de que nos questionemos
ao que está respondendo esse sintoma. A qual interpretação, a qual juízo de valor, a qual comportamento, a qual pensamento está respondendo esse sintoma? Que eu preciso trazer isso à consciência para decidir de novo, para tomar uma outra decisão em relação a isso na minha vida. Ou seja, independente de qual seja o tratamento escolhido para trazer de volta o equilíbrio perdido ao corpo, independente de qual seja esse tratamento, o remédio, ele é para o sintoma, mas a consciência, ela é para a causa. Então, independente do tratamento, ele precisa ir de mãos dadas com a consciência. Nós precisamos nos perguntar ao que está respondendo esse sintoma, qual é a mensagem dessa enfermidade. Porque sim ou sim, nós precisamos liberar, transformar, trazer luz a isso para que não siga afetando outras áreas da nossa vida. Obrigada por estarem aqui, sintonizados. Nos vemos nos próximos vídeos.